Parteiras índias vão ensinar a prática do parto de cócoras. A iniciativa foi anunciada neste domingo pelo Ministério da Saúde no primeiro encontro das parteiras tradicionais em Macapá. Mais de 400 parteiras e especialistas de todo o mundo participaram do evento. O objetivo é reduzir o número de cesarianas e altas taxas de mortalidade de mães e bebês. O número de bebês que morrem ao nascer no Brasil, 134 por mil, é 30 vezes maior do que nos países desenvolvidos. Para reduzir a estatística dramática, o governo federal quer investir nos partos em casa. Hoje, 15% das crianças brasileiras nascem pelas mãos de parteiras tradicionais. Hoje, em Macapá, à beira do rio Amazonas, está terminando o primeiro encontro internacional de parteiras de floresta. Participaram agências internacionais de cooperação, governos dos estados do Norte e Nordeste, organizações não governamentais e 400 parteiras. Uma delas, Dona Carmelina, de 52 anos, fez o primeiro parto aos 16, quando já tinha uma filha de 6 meses. Nem mesmo o meu parto eu não sabia como era que tinha sido feito, né? Eu fiquei nervosa na hora, mas no momento Deus me deu coragem e eu fiz o parto. A última criança que ela ajudou a nascer foi a Adriele, que hoje tem 5 meses. Eu tive 3 filhos em casa, 3 na maternidade e confio muito nela, né? A média de partos normais na rede pública brasileira é de 68% do total. No Amapá, porém, esse índice chega a 90%. As parteiras são fundamentais em regiões de difícil acesso, mas o trabalho delas era clandestino. Há 3 anos, o governo do Amapá começou um trabalho para reconhecer essas profissionais. Hoje são cerca de 600 parteiras cadastradas. Nós temos dificuldade em certas regiões aqui no estado de não ter nenhuma enfermeira, nenhuma auxiliar. E a única pessoa que vai socorrer aquela mulher no momento do parto é a parteira tradicional. As veteranas e valentes parteiras decidiram se unir, e elas são muitas. O encontro para trocar ideias foi na Amazônia, no estado do Amapá. As parteiras da floresta querem ajudar a diminuir o número de cesarianas. Mulheres com 30, 40 e até 80 anos de idade. Reunidas no Amapá, à beira do rio Amazonas, elas acendem centenas de tochas e marcham até a fortaleza São José de Macapá. O forte que no passado abrigou soldados do Brasil Colônia, agora recebe mulheres que todos os dias lutam para trazer a vida ao mundo. São as parteiras da floresta. Vamos trabalhar com dedicação, pegando criança com as nossas mãos, para a beleza e a grandeza de nossa nação. No primeiro encontro de parteiras da floresta, elas recebem informações sobre meio ambiente, AIDS, saúde da criança e pré-natal. Mas também reclamam. Elas dizem que a maioria dos médicos ainda não aceita o trabalho delas. As parteiras já estão muito mais experientes do que eles, sabe? Segundo o Ministério da Saúde, de cada 10 crianças que nascem no Brasil, uma conta só com a ajuda de uma parteira. Na Amazônia, não há números oficiais sobre nascimentos em comunidades afastadas. Em lugares como Ponta Grossa do Piririm, no município de Macapá, a população procura as parteiras e não os médicos na hora da gravidez. Aqui ninguém tem carro e o hospital mais próximo está a 100 quilômetros de distância. Esta é uma situação comum na Amazônia. Nesta comunidade vivem 360 pessoas e quase todo mundo nasceu pelas mãos desta mulher. Dona Jovelina Costa dos Santos tem 77 anos e fez o primeiro parto com 15 anos de idade. Já perdeu a conta de quantas crianças ajudou a nascer. Hoje ela cuida de 2 futuras mamães. Se o bebê está para nascer, ela veste o gorro e avental e fica pronta para o parto. Sentindo o bebê com as mãos, ela faz a previsão. A criança nasce no máximo em 1 semana, mas às vezes precisa dar um empurrãozinho. Tu vai parir agora. Para fazer, tu fizeste calado, como é que agora tu não aguenta parir? Se ainda fosse a primeira que tu fosse ter, tudo bem, mas é a segunda. Nasceu. Nasceu. É a segunda minha mãe. Então eu prefiro mais com ela do que no hospital. Parteira!
sempre de uniforme, vamos cumprir o nosso dever, todas juntas e sempre unidas, salvando vida, salvando vida. Para ajudar a diminuir o número de cesarianas, as parteiras sugerem a criação de casas de parto, onde elas possam trabalhar com segurança e higiene, onde as mulheres possam ser acolhidas com o carinho que pede o momento de se ter um filho. No Brasil, o número de bebês que morrem logo após o parto é 30 vezes maior do que nos países desenvolvidos. Agora, para reduzir a estatística dramática, o governo quer investir nos partos naturais. Bom para as mamães e bom para as parteiras também, responsáveis pelos nascimentos de 15% das crianças brasileiras. Em Macapá, à beira do rio Amazonas, terminou ontem o primeiro encontro internacional de parteiras da floresta. Participaram agências internacionais de cooperação, governos dos estados do Norte e Nordeste, organizações não governamentais e 400 parteiras. Uma delas, Dona Carmelina, de 52 anos, fez o primeiro parto aos 16, quando já tinha uma filha de 6 meses. Nem mesmo o meu parto eu não sabia como era que tinha sido feito, né? Eu fiquei nervosa na hora, mas no momento Deus me deu coragem e eu fiz o parto. A última criança que ela ajudou a nascer foi a Adriele, que hoje tem 5 meses. Eu tive 3 filhos em casa, 3 na maternidade e confio muito nela, né? A média de partos normais na rede pública brasileira é de 68% do total. No Amapá, porém, esse índice chega a 90%. As parteiras são fundamentais em regiões de difícil acesso, mas o trabalho delas era clandestino. Há 3 anos, o governo do Amapá começou um trabalho para reconhecer estas profissionais. Hoje são cerca de 600 parteiras cadastradas. Nós temos dificuldade em certas regiões aqui no estado de não ter nenhuma enfermeira, nenhuma auxiliar. E a única pessoa que vai socorrer aquela mulher no momento do parto é a parteira tradicional. Que lindo, que bacana, né, Renata? Quer dizer, regularizar uma coisa que há tantos anos acontece, né? Eu acho que é uma das primeiras profissões existentes, né, que se tem conhecimento, é a parteira. Inclusive, ela nas cidades pequenas, ela tem a mesma moral, de repente, do pároco e do delegado, né? Quer dizer, você é amigo da parteira, amigo do delegado. São mulheres ajudando mulheres na hora da maternidade, da hora, né? Então, mulher. Está nos planos da política de saúde exatamente fiscalizar e ajudar as casas de parto, porque elas já existem, só que falta o quê? Orientação e tal. Por quê? Às vezes é melhor a mulher ter o filho numa casa de parto, por exemplo, claro, com toda a estrutura e tal, do que nos hospitais, porque as crianças ficam livres das infecções hospitalares. Então, está nos planos mesmo. Ai, que legal. Oficializar essas casas de parto. E quem pode ter um parto normal, deve ter um parto normal. É tão triste a gente pensar, às vezes, em mulheres que têm um maior poder aquisitivo e que por uma questão de, às vezes, não, vai doer ou tal, assim. Fazer cesariana, gente, é um método para quem não pode ter o parto normal, que realmente é uma bênção. Então, é para quem não pode, existe, então, a cirurgia. Agora, fazer a opção por comodidade, eu não acho que seja. E é um número tão elevado, né, de cesarianas aqui no Brasil? Muito alto. Doris?